Começa agora o programa O Som do Céu. O Som da Céu. E nós temos aqui agora um outro aconselhamento que eu quero estar falando com você, querido meu, querida minha. A pessoa me diz o seguinte: ela é um crente, uma pessoa que teme do nome do Senhor. Ele passou por uma situação de opressão muito grande no trabalho, e aí veio o momento de revidar, de poder pagar, de poder dar o troco para aquela situação. E ele disse o seguinte: Céu, é muito difícil, eu não confio mais nessa pessoa, essa pessoa me fez um mal muito grande. E agora o que acontece? Não se trata nem de uma questão de revidar, mas se trata de uma questão de justiça, não é? Então, meu querido, minha querida, é bastante complexo nós abordarmos isso à luz das Escrituras. Renato, você já passou por uma situação dessa, meu filho? Tenho certeza que você passou aí. Com certeza. E aí, conta aí, meu filho, a sua experiência. Então, amados, revidar, né? Essa é uma coisa muito forte, né? Uma situação muito forte. Porém, né? Como é que vai ficar o seu coração, né? Mediante a tudo isso? Porque eu já tive várias experiências. Uma delas foi com a minha genitora, né? Qual foi, né, de tudo que eu passei na minha infância, e quando eu estava na frente da minha genitora, né, ali, eu tive um momento de revidar, né, uma situação, né, que eu poderia fazer ela sofrer psicologicamente, né, por medo, né, porque ela tinha um medo que eu vingasse dela. Só para você que não conhece a história do Renato, o Renato, eu conheci o meu filho já bastante deformado. Ele foi torturado desde pequenininho, desde os 4 meses, o primeiro ingresso dele no hospital da cidade de Tiradentes, por fratura, ele tinha apenas 7 meses de vida. E assim ele foi torturado todo o período que ele esteve do lado da genitora, e aconteceu que várias situações gravíssimas. Ele teve a língua cortada com tesoura, a orelha foi também cortada, ele teve catarata nos 2 olhos, várias fraturas no rosto, ele perdeu o baço de chutes e pontapés, uma criança, não é? Ele tem várias fraturas pelo corpo que já foram arrumadas, somente no rosto. O Renato passou por mais de 30 cirurgias e ainda tem cirurgias para serem realizadas. Ele foi arrancado com chave de fenda em brasa, a arcada superior, de uma maneira terrível. O Renato foi refeito. Ele é uma prova viva na minha vida, quando eu o conheci, de que o Eterno faz milagres. Ele é um milagre vivo, eu não tenho dúvida alguma, e eu pude ter a honra de estar ao lado do meu filho, vendo ele ser reconstruído. E todas essas coisas, quem fez foi a pessoa que o gerou. Eu até tinha dúvida se ela era mãe biológica dele, porque o pai tinha tido uma relação extraconjugal e achava que ele era o filho que o pai teve com a outra, mas não, no DNA constatou que realmente, biologicamente, ele é filho dessa pessoa que fez todas essas coisas com ele. Então, no caso, ela chegou a ser presa, ela saiu por bom comportamento, ela não bebia, não usava drogas, queridos. Era uma reação realmente de uma pessoa com problemas de opressão, até eu diria, de possessão demoníaca. Então, para que vocês compreendam, ele tinha todos os motivos para revidar o ultraje. E aí, Renato, conta aí para nós. Então, eu estava ali, era o momento. Quantas vezes eu encontrei com ela, né? Quantas vezes eu fui lá na casa dela. Só que, amados, a melhor maneira de você ser, né, abençoado, de você estar numa situação onde o Eterno, onde o Senhor vai te defender, né? O Senhor é a tua justiça, né? A palavra do Senhor diz claramente, Ele nos defende. E além dele nos defender, Ele nos dá shalom, nos dá a paz dele, né? Porque naquele momento que eu estava na situação de revidar, né, que ela estava com medo, eu perdoei, né? Eu falei, eu vim aqui para te perdoar.
Então, o que se chama isso? Né? A melhor situação que você possa estar revidando é perdoando. Ah, mas a pessoa te fez um mal. Ah, mas você não está na minha condição, né? Você não está vendo o que está acontecendo. Amados, o bem que você vai fazer é para você. Porque, por exemplo, se você me revida, quem vai ficar mal, a situação ela só tem a piorar. Para você, no seu coração. É você que não vai ser uma pessoa feliz, é você que não vai ter a paz no coração. Então deixa na mão do Senhor, faça a tua parte, né? Perdoe, não é fácil. Eu falo para você que não é fácil, mas eu posso garantir para você, eu tenho o melhor resultado, né, do que é um perdão mesmo, do que é perdoar, do que é não revidar, né? Eu falo, se eu revidasse a minha genitora, né, eu não teria limite de fazer o mal, né, com as pessoas. Hoje eu estaria fazendo mal, porque a primeira pessoa que me fez o mal, eu estaria fazendo o mal que ela me fez. Então não tinha limite de fazer o mal com outras pessoas. Quando realmente eu não revidei o mal que ela me fez, hoje eu tenho condição de fazer bem a outras pessoas, porque eu fui curado. É verdade, é verdade. Eu queria também compartilhar com vocês. No caso do judaísmo, nós guardamos muito a lei, meu querido e minha querida. E a lei diz o seguinte, Levítico 19:1, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. Então, muita gente, eu já vi dizendo, na tradução está, eu lhes dou um novo mandamento, né? Mas não é um novo mandamento. Esse mandamento foi dado a Moshe, foi dado a Moisés ali no deserto, não é? Esse é um mandamento que o Eterno deu para nós como povo judeu, mas posteriormente foi dado às nações o mesmo mandamento. Por isso que diz que é um novo mandamento, porque esse mandamento é dado a quem? Às nações. Então se tornou um mandamento que era somente para o povo judeu, um mandamento para as nações. Essa falta de compreensão acerca do que é de judeu, do que é dos cristãos, é uma coisa bem complexa, que eu vejo essa salada acontecendo todos os dias. Eu tenho muita preocupação com o que está para acontecer em relação à religião, se continuar as pessoas compreendendo tudo como sendo uma única coisa, e não é. Tá bom, meu querido, minha querida? Provérbios, há muitos mistérios no livro de Provérbios, viu, meu querido e minha querida? Por isso que eu sempre peço para você, não tem um devocional preparado? Pega o livro de Provérbios e abre no Provérbios do dia, não é? Porque há muitos mistérios em Provérbios e o Eterno vai te revelando à medida que você tem conhecimento do Santo de Israel, conhecimento da graça e da bondade dele. Eu vou contar hoje, vou revelar para você um dos segredos que está em Provérbios. Provérbios 20, 22 em diante, na verdade, 22, 23 e 24. São 3 versículos que tratam da mesma coisa. Mas quem não tem essa compreensão dos mistérios que há em Provérbios, pensa que são 3 versículos falando de coisas diferentes. Eu vou ler para você, você vai entender. Olha só, Provérbios 20, 22. Não digas, eu vou me vingar do mal que me fizeram. Espera pelo Senhor e Ele te livrará. Mas olha no 22, 2 pesos e 2 medidas são coisa abominável ao Senhor. A balança enganosa não é boa. Quem lê pensa que está falando já de outra coisa, mas não está. Continua falando da vingança, porque está dizendo o seguinte, olha, essa medida que você está pesando o outro, você se mede nela? Você tem um peso para o outro e você tem um peso para você mesmo? O Renato gosta muito de tratar, que foi uma das coisas sobre o perdão, não é, filho? Verdade. Que você foi ver se o peso era o mesmo, não é? Verdade. Conta aí, a gente já volta para o versículo 24. Conta aí. Peraí. Com relação ao perdão. Então, a questão do perdão, quando eu aprendi muito com a minha mãe, né, com a minha mãe aqui, perdoar. Minha mãe, ela dava devocional pra gente toda vez, a gente levantava de manhã, imagina 30 irmãos numa sala ouvindo devocional. E minha mãe dava sempre devocional pra gente, e ela falava muito sobre o perdão, né, sobre o perdão, que devemos perdoar, porque a palavra diz. E eu sou assim, amados, até hoje. A melhor pregação que se faz é com a própria vida, né? Para mim, o maior pregador é aquele que vive o que prega. E eu analiso muito, eu analiso demais as pessoas.
E aí aconteceu uma situação, né? O pai dela, na infância, acabou, né, violentando ela. E teve um momento que o pai dela precisou de ajuda. O pai dela estava enfermo, estava doente, o pai dela precisou de ajuda. Eu sabia da história, né? E aí o pai dela, ela aceitou o pai dela e eu assim, agora vamos ver, né? Porque pregar para os outros é fácil. Eu era assim, amado, eu sou até hoje, né? Vamos ver se isso está funcionando, vai funcionar mesmo. Aí o pai dela foi, né? Morou com a gente, né? Ela, né? Porque, gente, não adianta, a gente tem trauma, fica algumas coisas no nosso coração que precisa ser tratado. E eu vi a minha mãe assim meio distante, meio longe, eu falei, E ela dava devocional até para ele participava do devocional também. Mas eu vi a minha mãe meio distante, assim, falando, mãe. Aí chegou um dia, e ele foi falar justo comigo. Ele chegou para mim e falou, pede para sua mãe vir aqui me dar um abraço. Eu falei, pra já. Né? Eu fui lá no quarto onde a minha mãe estava, que era o quarto do escritório. Mãe, o vô tá pedindo pra senhora descer lá para dar um abraço nele. Olhei assim, sabe? E minha mãe desceu. Eu olhei a cena, falei, não. Ela desceu, pai, o que o senhor tem? E ela deu um abraço, ele pediu com o olho cheio de lágrimas, eu lembro dessa cena. Com o olho cheio de lágrimas, me dá um abraço. E na hora ela deu um abraço nele. Quando eu vi aquilo, amados, eu falei, realmente a palavra, se eu não viver o que está sendo pregado, eu não sou um verdadeiro cristão. Mas eu tive, né, e é interessante porque o testemunho de vida fala maior do que a gente prega, fala muito mais do que a gente prega. E eu vi aquilo, então eu aprendi muito com a atitude da minha mãe em relação ao meu avô. E foi que eu acabei, né, exercendo o que estava na palavra. E é verdade, querido meu, querida minha. Continuando nossos provérbios, não adianta, o olho enche de lágrima aqui, não tem jeito. O Renato, olha, esse meu filho, ele é um presente do Senhor na minha vida, um presente na minha vida. E o versículo 24, meus queridos, que também está ligado ao 22, que é não se vingue, não tenha dois pesos, duas medidas. Os passos do homem devem ser dirigidos pelo Senhor. Como, pois, não existe meios do homem compreender o seu próprio caminho? Ou seja, não adianta nós acharmos que o melhor é a gente se vingar, meu querido e minha querida. Não adianta nós estarmos olhando para aquela situação e dizendo, não, agora o que eu vou fazer é o melhor caminho, porque não é, meu amado, não é, minha amada, não é. Só o Senhor sabe o que é melhor. Só Ele conhece o nosso caminho. Somente embaixo da orientação dEle é que nós podemos ser livres. Eu quero concluir esse aconselhamento, que realmente tocou demais meu coração. É um presente ter o Renato aqui, viu, queridos? É um presente na minha vida, a vida do meu filho. Olha, vocês pensam que eu fiz alguma coisa pelo meu filho, né? Pois o meu filho é usado poderosamente na minha vida, todos os dias. Romanos 12, a partir do versículo 16, diz o seguinte: tende o mesmo sentimento uns para com os outros, no lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não sejam sábios aos vossos próprios olhos. Não torneis a ninguém mal por mal, e esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vocês, tenham paz com todos os homens. Não vinguem-se a vocês mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, diz o Senhor dos Exércitos, eu é que retribuirei o mal que fazem para você. Versículo 20, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Eu quero concluir esse aconselhamento com você, meu querido e minha querida, contando algo que o Renato não disse, não é? O Renato, na verdade, quando aconteceu essa situação em casa, ele decidiu que ele tinha de perdoar essa senhora aí que o gerou, mas a mãe dele sou eu, pronto, acabou, né? Tá no papel ali, tá ligado na terra, tá ligado nos céus, né? O Renato foi adotado com 16 anos, hoje já é um homem maduro. Mas olha só que situação, o Renato, ele tinha convulsões, meus queridos.
Ele tinha convulsões que os médicos disseram, porque eram horas de cirurgia, tinha que reanestesiar, e ele passou a ter essas convulsões que os médicos, pelo exame que fizeram dele, ele teria convulsões o resto da vida. Então, foi bastante sofrível essa situação. E o que aconteceu? Como a genitora tinha sido presa, quando ela saiu da prisão, ninguém dava trabalho para ela, e ela estava passando muita necessidade. Então, naquela época, nós distribuímos cestas básicas para muitas famílias no Valo Velho. Nós chegamos já, queridos, para a glória do Senhor, nós chegamos a distribuir 500 cestas básicas, para o louvor único da glória dele. Unicamente a ele seja a glória e a honra. E aí o Renato foi até lá. E Renato, depois disso, você teve alguma convulsão mais, meu filho? Não, não tive, eu fui curado mesmo, né? Que nem eu falo, né? Em vez de a gente revidar, a melhor cura, amados, é perdoar. Eu sou prova viva disso, do que o bem que a gente faz a nós, né? A nós mesmos, né? O perdão. O verdadeiro perdão é essencial para você continuar a tua vida. Não importa o que falaram de você, não importa o mal que estão fazendo com você. Eu aprendi muito com a minha mãe, né? A gente tem a gente que libera, né? O bem e o mal nas nossas vidas. Né? Se o outro está nos atingindo, quem permite somos nós. Se você perdoar e não revidar, o bem você vai fazer para você. Aquela pessoa, ela pode no futuro pedir perdão para você, conversar com você, se retratar com você. Mas o importante é que você esteja bem com você mesmo, como eu tive na minha vida, na minha saúde, quando eu liberei perdão e hoje esse testemunho tem servido para a edificação de outras vidas. Meu querido, minha querida, que o Eterno possa falar fortemente ao seu coração. Hoje, verdadeiramente, a presença dele aqui no estúdio é muito forte mesmo. E que ele possa, com esta força que ele tem manifestado nas nossas vidas, também fazer o mesmo no seu coração. Meu amado, seja curado, seja liberto. Não revide o mal, mas vence o mal com o bem. São 10 horas e 47 minutos e nós ficamos aqui com uma música que fala ao seu coração. E já voltamos para orar com você.